Bom dia, bom dia, bom dia. Domingão chuvoso e você achou que eu não estaria por aqui, né? Cheguei! Hoje nós vamos falar sobre Josué. Josué, o focado. Ontem nós falamos sobre. Bom dia, Rony. Vamos entrando aí. O povo achou que hoje, domingão, não teríamos a live no horário do empreendedor. 7h45 da manhã. Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa. Bom dia, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre Josué. Ontem nós falamos sobre Paulo. E Fabiola, bom dia. Graça e paz. Ontem nós falamos sobre Paulo, né? Paulo era o rei do feedback. Então nós aprendemos um pouquinho sobre feedback. Antes de Paulo, que foi a live 2, nós falamos sobre José. E a primeira live nós falamos sobre Neemias. E hoje na quarta live, das 12 que teremos, hoje nós vamos falar sobre Josué, que é o focado. Josué não saiu do foco, hora nenhuma. A missão dada foi missão cumprida por Josué. Vamos só esperar um pouquinho. Me conta aqui, ei Yaira, bom dia. O que vocês estão achando dessas lives? Como é que tá para vocês? Vocês estão aprendendo? Me conta aqui um pouquinho, enquanto a gente espera o pessoal chegar. Vocês estão aprendendo, não estão? Eu preciso ser mais claro. Oi Bárbara, Viviane. Eu preciso ser mais claro, não preciso. No formato que tá indo bem. Me conta aqui. Ei Márcia, bom dia. Me contem, gente. Bom dia a todo mundo. O que vocês estão achando? Vocês estão aprendendo? Não estão? Para saber se eu preciso mudar alguma coisa, melhorar. Nós temos, né, hoje é a quarta live, nós temos mais 8 lives. Vou até trazer alguns amigos para fazer as lives também junto comigo, para a gente dar uma diversificada e também trazer alguns pontos de vista deles também, enquanto empreendedores. São grandes empreendedores. Já conversei com 3 pessoas que são grandes empreendedores, são grandes líderes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nos próximos dias aí teremos 3 grandes líderes. Na verdade, eu vou chamar mais uma 5ª pessoa para nos ajudar. A Fabiola, a Viviane está falando que é a primeira vez na live. Então, seja muito bem-vinda, Viviane. Seja muito bem-vinda. Depois você me conta o que você achou, tá bom? A Márcia está falando para eu continuar, que está muito claro. Obrigado, Márcia. A Fabiola falando que está sendo uma bênção. Obrigado. E a Bárbara falou, a linguagem está clara, muito aprendizado, gosto dos exemplos e das explicações. Que bom, muito obrigado. Que bom que eu estou no caminho certo. Que bom. Né? É a minha quarta live da vida, né? Foi feita por mim mesmo, né? Sem a participação ou o convite de alguém. Então eu fico muito feliz por isso, por estar dando tudo certo. Vamos orar para a gente começar? Meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por esse domingo, Pai. Um domingo chuvoso, nublado, que nesse domingo nós possamos reconhecer o Senhor em tudo que fizermos, Pai. Que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu carinho por nós seja palpável nesse dia de hoje.
que possamos ver o Senhor em cada detalhe, que possamos te sentir em cada detalhe, te ver em cada detalhe. Obrigado, Pai. Obrigado por todo o seu amor, pela tua graça. Obrigado por nos perdoar, por nos amar, por nos dar direção, por ser tão amoroso e carinhoso conosco, Pai. Obrigado por tudo e que nessa live de hoje, desse domingo, nós possamos aprender, Pai. Aprender de fato o que precisamos de fazer com o exemplo de Josué, Pai. Para que possamos ser como ele foi, forte e corajoso e não perdeu a visão e a direção que o Senhor deu a ele. Então, em nome de Jesus, obrigado por esse domingo e que seja o melhor domingo das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A Aira falou que está sendo muito esclarecedor, tenho aprendido bastante. Suas lives vieram num momento importante. Deus é perfeito em todo tempo. Amém, Aira. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho e que bom ouvir que vocês estão aprendendo. Ei, Damari, bom dia, tudo bem? Eu não sei se é Damari ou se é Delícias Damari. Me conta aí o que é. Se eu tô falando certo. Todo dia eu falo Damari, né? Vamos lá. Nós vamos falar hoje, gente, sobre Josué. Josué, para mim, foi um dos caras. Quando eu me converti, Deus me falou muito sobre ele. Eu acho que foi um dos primeiros. Delícias da Mari. Então, pronto, agora eu consertei, tá? Delícias da Mari. Então, Mari, obrigado por estar aqui hoje de novo com a gente, tá bom? Depois me conta o que você está achando dessas lives, se você está aprendendo, se eu preciso de melhorar alguma coisa. Já me dá seu feedback. Ontem nós aprendemos sobre feedback com Paulo, então me dá seu feedback aí. E hoje nós vamos falar sobre Josué, né? Eu coloquei o tema Josué, o focado. Por quê? Josué recebeu uma missão de Deus, assumindo o legado de Moisés. Primeiro, que ele... Que bom, Mari, obrigado, viu? Que bom que você está aprendendo, fico feliz. E que eu estou no caminho certo, né? Voltando aqui em Josué, ele simplesmente recebeu uma missão de Deus que era continuar o que Moisés estava fazendo, que era levar o povo para a terra prometida. Então ele tinha um legado gigante para continuar. Ele tinha um foco, que era levar o povo para a terra prometida. Passou por várias batalhas, por várias coisas, mas ele conseguiu cumprir esse objetivo e levou o povo para lá, que era conseguir levar o povo para a terra prometida. Então, ele cumpriu a missão. Por que Josué o focado? Porque independente das circunstâncias, do que ele passou, ele não tirou o foco do olhar dele. Ele estava focado. Eu preciso chegar lá, então eu vou chegar. Eu vou atravessar o mar, eu vou matar um monte de gente, eu vou guerrear, eu vou para cima, mas eu vou bater essa meta. Eu vou bater essa meta. Ele tinha sangue no olho para bater a meta. Que é o que nós, líderes empreendedores, precisamos de ter todo dia. Sangue no olho. Por que muita empresa para? Porque a meta, ou ele colocou uma meta impossível de bater, ou ele não está conseguindo ir. Todas as metas, elas precisam de ser desenhadas. Elas precisam de ser desenhadas para que você consiga bater. Precisa ter um plano para isso. Então, todas as vezes que Josué foi atacar uma cidade, que era o comando de Deus, né? E atacar uma cidade, existia um plano. O que ele fazia primeiro? Ele ia lá, mandava espiar aquela terra, mandava olhar como era aquela terra, para saber a quantidade de guerreiros que ele ia mandar para atacar aquela cidade. Então existia um plano.
Ah, nós vamos cercar todas as cidades e vão chegar homens do norte, do sul, do leste, do oeste e vão atacar tudo de uma vez. Então existe um plano a ser cumprido. Então, nós vamos começar aqui lendo Josué 1, versículo 2 e 3, que é a definição do plano junto com Josué. Quem deu essa definição para Josué? Deus. Ele que deu toda essa definição para ele. Diz assim em Josué 1, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meu servo Moisés, Deus falando com Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, que era o foco, que era Canaã. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então o foco era conquistar a terra prometida. Durante esse processo, tudo que vocês colocarem os pés, vocês vão conquistar. E era como se a meta fosse dividida em blocos. Então, por todas as cidades que vocês passarem, por todos os lugares que vocês passarem, vocês vão conquistar aquele lugar. Então, a meta era clara. Vocês vão atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, a meta, a terra prometida. Essa era a meta. O foco de Josué foi esse. Não importa o que ele foi passar. O foco era esse. Josué era focado e corajoso. Foco e coragem foram exigidos dele de uma forma surreal. Aí eu já quero ler Bíblia com vocês, porque depois a gente vai entrando em como montar meta. Eu quero ensinar isso para vocês hoje. Aí, nos versículos de Josué, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha o carinho de Deus com ele. Josué, só faz o que eu estou te falando. Só vai conquistar essa terra prometida. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se passar alguém te oferecendo dinheiro, você fala, não quero, meu foco está aqui, ó. Meu foco é esse aqui. Se alguém fala para você ir para o leste, você não vai para o leste. Você vai continuar focado no que eu te falei. Quantas distrações a gente coloca uma meta, Deus coloca no nosso coração uma meta, e quantas vezes a gente dá vazão para outras coisas. Várias portas sendo abertas e você acha que todas as portas estão sendo abertas são portas para você entrar. Quem disse? Quem disse que uma porta que foi aberta foi Deus que abriu essa porta para você? Muito pelo contrário. Muitas portas que são abertas são distrações. Distrações do seu foco. Faz sentido para o foco e para a meta que você desenhou? Não, não faz sentido. Não é. É só mais uma distração. É só mais uma distração. Esse é o grande problema hoje. As pessoas são distraídas facilmente. O foco, a meta, facilmente você contorna ela. Você faz outra coisa. Aí a Fabiola falando que meu ano de 2025 foi exatamente isso. Mas a glória de Deus por esse momento hoje. Amém. Amém. A gente tem que tomar cuidado com as distrações. Nem tudo que vem para você é para você. Por isso que eu dei uma aula, eu acho que a Fabiola até estava, que era o poder de falar não.
Nós precisamos aprender a falar não. Não é muito importante. Não, você fecha muitas portas. Quando você diz não para várias pessoas, seja para familiares, seja para amigos, quando você diz não, você diz sim para a meta que você colocou. Você diz sim para essa meta e você vai para cima para cumprir. Agora, quando você fica falando sim para tudo e para todos, você fica falando não para sua meta. Sabe aquele caminho que em vez de você ir reto, você começa a fazer assim, ó. Aí você sai um pouquinho, volta. Sai um pouquinho, volta. Aí o que você poderia fazer vou dar um exemplo, em 2 meses, cumprir uma meta em 2 meses, às vezes você vai gastar um ano. Porque todas as distrações que apareceram, você foi em todas. E aí toda hora, você estava no caminho certinho, de olho no foco, aí apareceu uma distração, você deu atenção para essa distração, aí você viu que não dava mais, voltou para o foco. Aí você perde tempo. Distração é perca de tempo. Você vai demorar mais tempo para chegar na meta. Você vai demorar mais tempo para alcançar o que Deus colocou no seu coração. Então, foco na meta. Foco na meta. Camila colocou aqui, sim, silenciar as distrações. O não é posicionamento e libertador. Estou aprendendo isso. Isso. Dizer não, gente, é dizer sim para você. Dizer não é ajudar o outro a aprender. Sabe? A gente fica achando que não é uma palavra tão pesada, mas muitas das vezes o não, ele ensina tanto as pessoas. Olha isso que engraçado. Ontem fui ao shopping com a Tayla e o Antônio. Aí nós estávamos lá no shopping. O Antônio, se deixar, quer tudo. Quer tudo, é uma criança, tem 8 anos. Se deixar, quer tudo. Quer comprar tudo que vê pela frente. E aí, em vários momentos. Ah, eu quero ir na Hot Zone, eu também quero ir no Lego, eu também... Não vai. Ah, não, então eu não quero ir mais na Hot Zone, eu quero ir no Lego. Aí chegou lá no Lego, ele tinha um foco. Que era comprar um brinquedo até tal valor. Aí ele viu os brinquedos que tinham até aquele limite que a gente colocou. Aí ele não quis nenhum dos brinquedos. Ele queria um mais caro. Aí nós, não, é até esse limite. É até esse limite. Não gostou de termos limitado, porque ele queria comprar, né? Quem já foi na loja do Lego sabe que os Legos são caríssimos. Ele queria comprar os caríssimos. Aí o que nós resolvemos fazer? Não vai fazer. Não vai comprar. Gostou? Não gostou. Mas ele aprende com isso. Porque ele também aprende o valor do dinheiro. O valor do dinheiro. Sabe? Ele também aprende com os nãos. E é assim nas nossas vidas. Um não é muito importante. A gente não tem noção tanto que um não ajuda as outras pessoas a crescerem também. Então, que seu 2026 seja um ano maduro, né? Porque pessoas maduras recebem nãos e recebem sims quando precisam também, né? Então, a gente também tem que aprender para a gente não sair do foco. Porque, como eu disse, falar não é dar foco exclusivo à sua meta. Dizer sim para tudo é dizer sim para as distrações e talvez não alcançar a meta que você colocou, tá? E aí, Josué foi cumprir a missão, né? Lá em Josué 21, 43 e 45 diz assim: Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e a habitaram nela. Então, meta batida com sucesso. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou nas suas mãos.
Então todo mundo que tentou distraí-los, que tentou enfrentá-los, eles foram para cima, não perderam o foco e venceram todo mundo. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Uau! Uau! Meta batida com sucesso. Meta batida com sucesso, com louvor. Sabe, tem algumas empresas que colocam meta, super meta e hipermeta, né? Tem empresas que colocam essas 3 metas. Então, Josué, que nesse caso, ele bateu a super meta, a hipermeta, né? Ele bateu com louvor e com sucesso a hipermeta. Então, cumpriu-se, através da vida dele, o que Deus queria. Então, tudo que Deus falou com Josué, Josué fez. Ele não perdeu o foco. Inclusive, quem perde foco, eu te indico a ler o livro de Josué. Você vai ver o tanto que Josué é focado. E aí você vai assim, Jefferson, mas tem hora que eu tenho medo. Ele também teve medo. Se você pegar principalmente o início dos capítulos, dos livros, né, de Josué, ele vai falar sempre, Deus está sempre falando com ele assim, seja forte e corajoso, não tenha medo, fui eu que te chamei. Deus fala várias vezes isso com Josué. E o que me vem de percepção, tá? Isso não está na Bíblia. Mas o que me vem de percepção? Que ele teve medo. Que ele titubeou em algum momento, porque tipo assim, como que eu pego esses milhões de pessoas e levo para o outro lado? E levo para alcançarem algo que não alcançaram com Moisés? Que responsabilidade eu tenho? Então, Jefferson, acredito que ele teve medo, por isso que Deus precisou de reforçar com ele várias vezes para ele não ter medo. Que ele era forte e corajoso, que ele não precisava de ter medo, que ele podia ir para cima, que Deus era com ele. Que Deus era com ele. Tipo assim, Josué, não perca o foco. Não perca o foco, meu filho. Eu estou com você. Seja forte e corajoso por onde você passar. O que você fizer, eu estou com você. Desde que você não saia da meta. Desde que você não tire o olhar da meta. Eu estou com você. E aí, por quantas e quantas e quantas vezes a gente sai do foco? A gente pega a meta e refaz a meta. Por quantas e quantas vezes a gente coloca um objetivo e esse objetivo não é alcançado? Quantas e quantas e quantas vezes você quer refazer o foco porque você acha que você não vai dar conta? Tem muita coisa. Óbvio, primeiro, nós não podemos esquecer que às vezes a gente faz aquelas metas imbatíveis, né? Como eu falei, acho nas primeiras lives, que a sua empresa fatura 10 mil, você vai lá e coloca o foco, a meta que você quer faturar R$1 milhão por mês. Não dá. Né? Você colocou uma meta para não bater. Agora, se você coloca uma meta que é batível, uma meta que é possível, eu faturo 10, eu quero faturar 50, é muito possível. O que eu preciso fazer para chegar nessa meta? O que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Só que o que vai acontecendo com o empreendedor? Durante o processo, vão se abrindo oportunidades e ele acha que é tudo que ele tem que fazer. Eu já tenho uma esteira de produtos. Eu preciso colocar mais produto? Será? Será mesmo? Será que não é para com o que você tem é só melhorar e aperfeiçoar? Será que realmente no seu balcão de doce, de salgado, de roupa, o que for, precisa de mais roupa? Não é focar no que já te entregaram? Não é focar no que você já tem? Melhorar seu marketing? Melhorar sua equipe de vendas? Então, tudo isso precisa de ser analisado para que você consiga alcançar essas metas. E aí, quem tiver com lápis e papel na mão, eu vou te ensinar a montar uma meta, tá bom? É até bom lembrar
que na terça, na quarta e na quinta agora, da próxima semana, dessa semana, né, porque hoje é domingo, dessa semana, depois de amanhã, a Tayla vai fazer um evento online, né, com as meninas do Clube Realize, ensinando a montar meta, ensinando a cumprir essas metas. A Tayla é muito boa com meta, tá? A montagem de meta. Então ela vai ensinar durante 3 dias, terça à noite, quarta à noite e quinta à noite. Ela vai fazer aulas ao vivo, ensinando as meninas do Clube Realize a montarem metas. Então, se você quer participar, se você quer fazer parte disso, chama a Tayla lá no Instagram dela, @TaylaAssis_, e já fala com ela lá assim, ó, eu quero participar, eu não estou no Clube Realize não, mas eu quero participar, que ela vai te mandar todas as informações. É muito bom que você faça, tá? Nós sempre fazemos, e é ela que traz toda a inteligência, assim, do cumprimento de meta, que ela entende muito, tá bom? E eu vou te ensinar agora, bem rapidinho, a montar metas. Como que você faz para montar uma meta? Você tem que ter 3 perguntas para montar essa meta. O que é a meta? Onde que eu quero chegar? O que é? Quanto que é? E até quando é? Aí a Fabiola já vai estar, ó, Então, parabéns, Fabiola. Terça, quarta e quinta, agarrado com a Tayla. Então, sua meta, para montar a meta, você tem que responder 3 perguntas. O que? Quanto? Até quando? Então, vamos lá? O primeiro, o que? O que eu quero fazer? Qual meta que eu quero bater? Eu quero aumentar o meu faturamento de 10 para 50 mil mês. É possível? É possível. Né? Se eu colocar, depende do espaço de tempo. Sair de 10 de janeiro para 50 em fevereiro, muito complicado. Acho que impossível de bater, talvez. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar o meu faturamento. Ok? Respondi a primeira pergunta. O que? O que é? Aumentar o faturamento. Pergunta 2. Quanto? Quanto? Eu quero sair de 10 para 50 mil. Ok? Até quando? Aí você pode... Aí é a hora do tempo. Quero sair em janeiro, eu estou faturando 10. Em dezembro, eu quero estar faturando 50. Você tem 12 meses pela frente. Então, você pega essa diferença desses 40 mil e vai dividindo para cada mês seu até o final. Você vai dividindo, você vai fazendo uma progressão, você vai aumentando o seu faturamento até chegar a dezembro. É possível? Claro que é. E aí, a partir de dezembro, seus faturamentos serem 50 mil reais por mês. Óbvio, né? Que vão aumentar também as despesas junto com isso. Mas você quer faturar 50 mil. Então, o que é a meta? A meta é faturar mais. Ok. Faz sentido colocar essa meta progressiva por trimestre? Sim. Sim. Não tem problema nenhum. Igual esse exemplo que eu acabei de dar. Se a ideia é aumentar esse faturamento saindo de 10 para 50 até dezembro, você pode aumentá-lo ele por trimestre, não tem problema nenhum. Ou você pode aumentar ele por mês. Um exemplo, no mês de janeiro eu estou faturando 10, no mês de fevereiro eu quero faturar 15. No mês de março eu quero estar faturando 20. Né? Que aí você está dando uma pequena escalada, né? Meio que 50% do faturamento você está aumentando todo mês. Se você colocar no prazo de 12 meses, antes de dezembro você já bateu essa meta, basicamente. Né? Se colocar aqui 5 em outubro, acho que você já está com essa meta batida. Né? Se a gente colocar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, você está com essa meta batida desses 50 mil.
Então, você pode fazer ela trimestral ou mensal. Eu acho que mensal é mais legal. Você todo mês você acrescentar um pouquinho, sabe? Diluir essa meta durante o ano, melhor do que você fazer isso trimestralmente, tá? Eu te aconselho a isso. Todo mês você precisa de aumentar o seu faturamento em X valor. Aí, trimestralmente, você pode sentar e ver se realmente você conseguiu bater os meses anteriores. Conseguir bater todo no caminho certo. O que agora eu preciso fazer para manter esse faturamento e continuar crescendo? Então, trimestralmente, talvez você possa sentar, rever e melhorar o que você está fazendo. Fazer exatamente o que você falou, revisar e fazer um ajuste trimestral. Tá? Porque como todo mês você está crescendo, basicamente, né, se comparar a meta a primeira meta, 50%. Todo mês estava crescendo 50%. Né? Depois esse índice vai baixar um pouquinho, porque o seu valor mensal aumentou. Mas você está crescendo uma quantidade X todo mês. Tá? Mas vale a pena sim. Então, para ficar bem clara a meta é faturar 50 mil. Ok? Até dia 31 de dezembro. A meta é faturar até dia 31 de dezembro 50 mil reais todo mês. E... ok? Até quanto, né? Quanto? 50 mil. O que é? Aumentar meu faturamento. Quanto? 50 mil reais. Até quando? Dia 31 de dezembro de 2026 eu tenho que estar faturando 50 mil reais. É factível? É factível. Corpo. Vamos dar um outro exemplo. Qual que é a meta? A meta é fazer exercícios físicos. Ok? Vou dar o meu exemplo. A meta é fazer exercícios físicos. Treinar. É treinar. Quanto? Todos 300 dias no mês. No ano, quer dizer, desculpa. 300 dias no ano. Quanto? 300 dias no ano. O ano tem 365 dias, eu vou treinar 300. Já treinei 2 de 300, hein? Estou no foco. Até quando? Até dia 31 de dezembro. Eu tenho que bater essa meta. Então, tá claro para mim. O que é? Treinar. Quanto? 300 dias. Não é 300 vezes, tá? É 300 dias. Ah, Jefferson, mas qual que é a diferença? Se em um dia eu treinar de manhã e depois eu treinar à noite, eu vou contabilizar 2 dias? Não, eu vou contabilizar apenas um dia. Então eu quero treinar 300 dias, não é treinar 300 vezes. Conseguem compreender a diferença? Porque se eu coloco que eu quero treinar 300 vezes, eu posso treinar, tem dia que eu posso treinar 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Igual hoje, domingo, posso descer lá para a academia, faço uma esteira agora de manhã, aí é no mínimo meia hora de treino. Treinar, tá? Sem telefone, focado. Então, se eu falo que é treinos, eu podia descer agora de manhã e fazer 35 minutos de esteira. Depois voltar à tarde, fazer mais 35 minutos. E depois voltar à noite e mais 35 minutos. Treinei 3 vezes num dia. Mas meu foco não é treinar 300 vezes. É 300 dias. Então, se eu treino mais de 1 ou 2 vezes no dia, pouco importa. Tá bom? Então, essa é a minha meta de treinos. Tá? Que aí eu espero que tenha ficado claro para vocês isso. Aprenderam? Conseguiram anotar isso? Então, são 3 perguntinhas que você precisa de fazer para conseguir fazer sua meta, montar sua meta. O que, quando, quanto, até quando? Você precisa de responder essas 3 perguntas para montar essa meta. E quem quiser saber um pouco mais sobre meta, montar as suas metas, participe das aulas do Clube Realize de segunda, de terça, de quarta e de quinta, junto com a Tayla, que ela vai desenhar para vocês literalmente e vai abrir muito a mente de vocês em relação à montagem de metas, tá bom? Isso, Camila. Muito obrigado. O que, quanto, até quando? Obrigado. É isso mesmo.
Vamos continuar aqui em Josué. Qual que é o problema dos líderes e do líder moderno? Muitos empresários e líderes começam muito bem. Têm visão, mas param. A Camila tá aqui. Que bom, né, Carol? Que bom que ela vai anotando tudo. Ó, Camila, a xícara aí, ó. Inclusive, nós fomos numa loja ontem, Camila. Tinha uma lá, tá? A Tayla vai te mandar o endereço depois. Fechou? Tem uma dessas quadradas lá do Mário, tá? Te esperando lá. Então, qual que são o problema dos líderes hoje? Começam bem, têm visão, mas param diante do primeiro grande obstáculo. Se você pegar a história de Josué, você vai ver que ele foi enfrentando várias batalhas até conseguir atingir a meta dele. Ele chegou a ser traído no meio do caminho, que em uma das cidades o homem chama Acã, se eu não estou errado, a cidade de Ai. Na cidade de Ai existia uma ordenança de Deus que era: não pegue nenhum dos despojos, né? O ouro, vocês vão destruir as cidades, mas não peguem nada, não levem nada com vocês, coloquem fogo em tudo. E aí, em uma dessas cidades, Acã, ele esconde o ouro e a prata daquela cidade e o exército de Josué perde. Por quê? Alguém não cumpriu o que Deus falou. Então eles perderam essa batalha. Josué ficou revoltado, chorou muito, foi perguntar para Deus porque ele colocou muito mais soldados do que existia na cidade de Ai e ele não estava entendendo por que ele perdeu. E aí Deus falou com ele que alguém entre eles tinha o traído. E aí até que ele descobriu que era Acã. E aí Acã devolveu todo o ouro e prata que ele roubou. E aí Acã foi morto. Toda a sua família também sofre, né? Exatamente por um erro de a família inteira paga. Então ele matou toda a família de Acã, os bois, tudo. Ele matou todo mundo. Mas depois ele voltou em Ai e conseguiu ganhar do exército de Ai e aí conquistou aquela cidade. Então, foco. As dificuldades vão vir, mas seu foco está onde? Qual é a estratégia para eu conseguir ganhar daquela cidade? Qual que é o foco? Mas Deus vai... Ah, beleza, Camila. Uhum. Vou até fingir, Camila, que eu nem vi essa informação aqui, tá, Camila? Fica aí botando fogo no povo. Josué enfrentou pressão, guerras, insegurança e expectativas gigantescas, né? Porque o pessoal o tempo inteiro queria parar, mas Josué estava ali, forte, e não parou enquanto ele não alcançou a meta. Ele liderou com pulso, ele liderou com foco, e ele foi até conseguir alcançar a meta. Até alcançar a meta. Qual que é a sua meta? Quais são as suas metas? Se realmente você está com sangue no olho para alcançar essas metas? Se não, se você não colocar meta e essa meta ser clara diante de vocês, focado, você não vai saber aonde você vai chegar. E 2026 vai ser mais um ano na sua vida. Tenho certeza que você não quer isso. Tenho certeza que você quer avançar. Que você quer crescer. Então, para que você cresça e seu ano de 2026 seja muito melhor do que seu ano de 2025, você precisa de ter as suas metas claras. Para onde você quer ir? Como você quer ir? De que jeito? Essas metas precisam de estar estabelecidas de forma clara para você alcançar seus objetivos. Josué tinha a meta clara: levar o povo para a terra prometida.
Ele conseguiu. Teve os percalços? Teve, mas ele chegou lá. Mas ele chegou lá. 3 pilares do foco de Josué para vocês. Isso, Camila, meta não é mágica, é direção, constância e coragem. Isso aí. Os 3 pilares do foco de Josué. Josué tinha uma meta clara e inegociável. Era claro, eu tenho que levar o povo para a terra prometida. Não importa como, eu vou chegar lá. Teve de passar por um monte de cidade, conquistar um monte de cidade, derrubar um monte de leão, né? Como dizem os empreendedores que todo dia tem que matar um leão. Ele matou. Ele matou. E ele conquistou. O foco era claro. Quando você tem um foco claro e inegociável, você consegue chegar lá. Você consegue chegar lá. De onde que você tirou isso, Jefferson? Josué 1:2 diz assim: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A meta era clara: levar o povo para a terra que Deus mostrou e prometeu aos israelitas. O foco era claro. A missão não era confusa. Já viram aquele povo que quer montar uma meta? Ah, eu quero faturar 50 mil. Mas como que você vai faturar 50 mil? Ah, eu vou colocar mais roupa para vender. Realmente, só colocando mais roupa para vender na sua loja, você vai bater essa meta? Realmente isso vai te dar o resultado que você quer? Ou você precisa de melhorar seu marketing, você tem que postar mais vezes nas redes sociais, você tem que começar a guardar o telefone dos clientes e sempre ligar para eles falando que está chegando novidades, alcançar mais pessoas. Realmente, é só colocar mais roupa, mais produto dentro da sua loja? Realmente é só fazer isso? Ou você precisa pegar sua lista de contatos e começar: Ô fulana, tudo bem? Aqui, eu montei uma loja, eu tenho uma loja, você lembra? Você lembra que uma vez você esteve aqui, ano passado, começo do ano passado, e comprou uma roupa comigo? Então vou te mandar umas peças aí para você ver. Começar a fazer captação ativa. Vamos procurar a sua lista telefônica. Tem muito cliente lá para você. Na sua lista telefônica tem muita gente lá. Se você também pegar seu Instagram, for olhando um por um assim, ó, tem muita gente lá que você pode chamar no direct e oferecer produtos para ela. Então a meta precisa de ser clara para você conseguir alcançá-la. Não era uma meta emocional e não era uma meta flexível. Sabe que assim, se eu não bati essa meta esse mês, a gente joga para o mês que vem. Realmente dá para você jogar, se você não bater num mês, jogar essa meta para outro mês? Um exemplo, a meta é chegar em 50 mil. Aí se no trimestre você não bateu, você vai pegar essa diferença e jogar para o próximo trimestre? Será que vai dar? Será que vai dar? Porque se você não cresceu nada no trimestre, você jogar tudo para o próximo, às vezes vai pesar nesse trimestre. E uma coisa muito importante, para de jogar a culpa no Lula, para de jogar a culpa no Bolsonaro, para de jogar a culpa na economia. Sabe por que eu gosto de falar isso? Porque o povo pode reclamar que não tem dinheiro. Mas vai lá no shopping, pra você ver se não está lotado. Natal agora, quando eu fui trocar um presente que eu tinha ganhado, fiquei impressionado do tanto que o shopping estava cheio. Nossa, tava assim, meu Deus, coisa de maluco. E o povo falando que não tem dinheiro. Mas quando é para comprar presente para os outros,
quando é para festejar, o dinheiro aparece. Então, realmente as pessoas não têm dinheiro. Então, não usem as desculpas que vão te distrair. Cuidado com isso, tá? Uma aplicação prática. Meta confusa gera liderança fraca. Então, deixe a sua meta clara. A meta tem que ser clara. O que precisa ser entregue? Em quanto tempo? Com os quais recursos? O que eu vou entregar? Minha meta tem que ser clara. Igual um exemplo, eu faço consultoria. O que eu entrego na minha consultoria? Em quanto tempo eu entrego isso na minha consultoria? Com quais recursos? Eu vou pessoalmente? Eu não vou pessoalmente? Eu faço tudo online? Quais ferramentas eu entrego? Quais ferramentas eu não entrego? O que eu faço e o que eu não faço? Tudo isso precisa de ficar muito claro, tá? Tudo isso precisa de ficar muito claro. Ponto 2. Josué manteve o foco mesmo sob pressão e obstáculos. Aí lá em Josué 6, de 1 a 5, fala assim, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. E assim ele conquistou Jericó. Foi fácil? Não foi fácil. Mas a missão era clara. Você vai pegar todos os seus homens, vão rodear a cidade todos os dias, durante 7 dias. E no 7º dia, vocês vão tocar a trombeta, rodear a cidade, e assim que os muros caírem, cada um na sua posição, invade a cidade. Tá claro ou não tá essa meta? Fala que essa meta que Deus deu a Josué não tá claríssima. Que para conquistar a cidade, ele tinha uma meta clara. É sobre isso. É ter uma meta clara na sua cabeça. De preferência, sua meta tem que ter uma frase que identifique ela. Josué tinha a frase dele que era conquistar Jericó. Era a meta clara. Agora, quando começa aquelas metas confusas, que nem a pessoa sabe explicar qual que é a meta dela, aí não tem como alcançar nada não. Não tem como alcançar porque nem ele sabe explicar. Meta, normalmente, uma frase define a sua meta. Explica a sua meta. Tá? Então, obstáculos não anulam as metas. Obstáculos exigem estratégias novas. Apareceu um obstáculo que você não precisava, ou que você não esperava, o que você tem que fazer? Você senta, respira, pega o papel, lápis, caneta. Como que eu vou enfrentar esse obstáculo? Eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, o que eu vou fazer? Você não pega a meta e desfaz dela. Você faz um plano novo para reconquistar, para conquistar essa meta. Você não descarta ela. Você pega, pensa no
plano e um plano novo para conquistar essa meta, tá? Aqui, a Camila falando, no meu trabalho em consultoria também fazemos análise SMART. Eu faço isso para cliente e não para mim. Mas 2026 vou aplicar. Em nome de Jesus, né, Camila? Em nome de Jesus. Faça o plano da meta SMART aí, que você vai alcançar. Em nome de Jesus, 2026, você vai casar. Hein, Camila? Amém. Recebe aí as mulheres solteiras aí, ó. 2026 casadas, né? Tem um ano pela frente. Em nome de Jesus. Eu e a Tayla casamos em 9 meses. Então, fica a dica aí. Dá pra casar, hein? Ô, Gustavão, seja bem-vindo, amigo. Que bom ter você aqui. Continuando aqui na aplicação prática, você muda o plano, mas você não abandona o objetivo. O objetivo não é aumentar o meu faturamento para 50 mil? Eu não perco esse objetivo. Ó, o povo recebendo, amém. Recebe aí. Eu não tiro o foco do meu foco, que são 50 mil. Independente dos percalços, dos obstáculos que foram acontecendo durante o ano, apareceu um obstáculo, eu sento, eu respiro, eu desenho um novo planejamento, mas eu não tiro o olho do foco, da meta. Eu preciso de chegar nos 50 mil. O que eu preciso de fazer? Você pode redesenhar o caminho, mas você não tira o olho da meta. A meta é 50 mil, então não tira o olhar de lá, ok? E o terceiro ponto e último, Josué prosseguiu até concluir a missão. Enquanto ele não bateu a meta, enquanto Josué não bateu a meta, ele não desistiu. Ele não desistiu. Eu vou levar esse prêmio para minha casa. Eu vou conquistar tudo isso. Aí lá em Josué 11:23 diz assim: assim Josué tomou toda essa terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos seus filhos, aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué bateu a supermeta, a hipermeta, com louvor. Ele cumpriu tudo que tinha de cumprir para conquistar a terra prometida. Fez as divisões, tudo exatamente como Deus passou. E você? E você? E suas metas? Como que normalmente você faz com suas metas? Você abandona elas no meio do caminho? Ou você assume a bronca e vai para cima? Como é que tá isso aí? Você já montou suas metas? Você já montou suas metas do ano de 2026? Como é que tá isso? Josué venceu todas as batalhas sucessivas. Ele não desistiu no processo e não celebrou antes da hora. Por mais que ele ganhasse, conquistasse uma cidade, ele poderia fazer uma pequena comemoração. Mas você não faz a grande comemoração, que é de quando você alcança a meta. É muito importante isso também. Ah, legal. Nossa, que monte de gente que ainda não fez as metas. Olha, a Eline falando que ela fez o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos é muito importante, tá? Muito legal. Mas o quadro dos sonhos, Eline, ele não te exime de fazer as suas metas claras escritas, tá? O quadro dos sonhos, ele vai te trazer uma clareza para onde você está indo, né? Principalmente você tem que colocar ele num lugar visível para você olhar todos os dias. Ele vai te dar um foco de um sonho. Dependendo do que você colocou lá, às vezes nem vai ser conquistado no ano que você tiver, né? Vamos supor, às vezes você colocou lá que você vai comprar uma casa de 10 milhões de reais. Fala, amém aí, irmã. Uma casa de 10 milhões de reais. Talvez não vai ser esse ano. Mas é o seu foco de comprar a casa de 10 milhões e tá tudo bem, tá no seu quadro, tá? Então, você coloca lá no seu quadro, mas eu tenho que saber que eu vou conquistar.
é para que a nossa mente trabalhe com aquela possibilidade. Então, faça o quadro dos sonhos, tá? É muito real, né? É comprovadamente que é real o quadro, que aquilo gera em nós algo muito positivo. Porém, não podemos esquecer que você precisa de montar as suas metas, escrever suas metas e colocar o processo para cumpri-las, tá? Não deixe de fazer isso. A Fabiola falou aqui, o quadro dos sonhos é para visualizar, né? Mas eu entendi isso da importância de anotar as metas dessa forma, colocando as ações. Isso. O quadro dos sonhos é para uma visualização. Como eu disse aqui, a Eline, ela pode ter colocado lá uma casa de 10 milhões de reais que ela vai comprar. Talvez esse ano ela não consiga alcançar essa casa de 10 milhões. Mas ela consiga comprar daqui 2 anos essa casa de 10 milhões. Né? Mas qual é a meta para chegar até nessa casa de 10 milhões? Para eu chegar nessa casa de 10 milhões, primeiro, no ano de 2026, eu tenho que aumentar meu faturamento de 1 milhão para 2 milhões. Ela já começou a traçar o processo para ela chegar nessa casa. Mas em 2027, eu tenho que tirar meu faturamento de 2 para 5. Aí eu consigo comprar essa casa. Entendeu? Mas ela não pode perder o foco. Qual é o foco? A casa. Então, visualizar é importante. Ela, uau, porque eu quero uma casa assim, que vão ter 2 andares, que vão ter uma piscina no fundo da casa, que vai ter uma árvore, que vai ter uma sala ampla, que vai ter uma cozinha conectada com uma sala, entendeu? O quadro de visualização é exatamente para você poder fazer com que a sua mente já visualize aquilo. É literalmente a fé, né? O quadro de visualização, ele traz exatamente essa questão da fé pra gente. Que você crê, você já acredita naquilo que você está esperando. Naquilo que você sonhou e está almejando. Né? Fé gera isso em nós. Então, faça o quadro dos sonhos, mas não deixe de escrever as metas. O corpo, mesma coisa. Eu quero um corpo malhado, trincado. Será que em 1 ano você vai conseguir, mesmo que você deixe de comer tudo, fazer o que tem que fazer, tomar o que tiver de tomar? Talvez não. Mesmo treinando todo dia, tudo vai ser um pouco complicado. Mas, você vai, às vezes, no começo do ano que vem, você consegue chegar. Entendeu? Então, ter o quadro dos sonhos não tem problema nenhum. Talvez algumas metas você vai conseguir bater grande parte das metas que estão ali. As que você não bater, você reajusta para o próximo ano e está tudo bem. Tá? Porque nem tudo vai ser tão realista assim, né? A Fabiola falando isso. Dessa forma, dá mais clareza do processo. Isso aí. Isso. Não deixa de fazer tanto o quadro dos sonhos quanto as metas, tá? E uma coisa que é muito legal, no meu caso da Tayla, a ideia é sempre fazer as metas individual e as metas enquanto casal. O quadro dos sonhos individual e casal, entendeu? Porque nós temos que correr os mesmos objetivos, porque não adianta. Eu quero comprar uma casa na praia e a Tayla quer comprar uma casa nas montanhas. Podemos comprar e adquirir as duas? Sim, mas e se a gente adequar o nosso sonho a uma coisa só? Ou um exemplo, ela quer comprar uma Ferrari e eu quero comprar uma Lamborghini. São carros diferentes. Só que os valores são muito altos. Será que a gente consegue comprar os 2 carros? Senão fica cada um correndo para um lado e no final das contas, às vezes, a gente não pode alcançar nenhum deles. Então, para quem é casado e está no relacionamento aí, faça isso. Monte as suas metas pessoais, mas o casal também tem que ter suas metas, tá? Josué venceu as batalhas sucessivas, ele foi vencendo, ele não desistiu do processo e ele não celebrou antes da hora. Aí, essa partezinha aqui que eu coloquei, ele não celebrou a mega, né, a hipermeta, mas foi celebrando em cada conquista. Pequenas celebrações. Isso é importante até para o nosso cérebro. E entender. Conquistou, isso é bom. Olha, ele bateu a meta.
do mês. Legal, comemorou. Isso aí, fixou. O cérebro viu que é bom. Vamos para a próxima meta. Entendeu? O seu próprio cérebro vai sendo estimulado a bater metas. Tá? E, para a gente finalizar tudo e meio que fazer um resumão do que nós falamos aqui hoje. O que o Josué fez na prática? Clareza absoluta da missão. Ele tinha essa clareza. Disciplina diária de execução. Precisamos ser disciplinados. Pessoas que batem metas são disciplinados e eles têm clareza na visão deles, na missão que eles precisam de cumprir. Foco sem distrações. Sabe aquele negócio dos amigos chamarem para vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e te tirar do foco? Corta isso. Resiliência emocional diante das perdas. Então, se em algum momento acontecer alguma coisa que você não esperava, não se abata diante daquilo. Pode chorar? Pode chorar. Orar, não tem problema nenhum. Mas levanta a cabeça, ora, se apega com Deus e continua focado. Tá? Foi isso que Josué fez quando perdeu a cidade de Ai. Foi isso que aconteceu. Mas depois Deus entregou essa cidade para ele. Ele chorou, colocou a cabeça no pó e conquistou a cidade de Ai de novo. E persistência até o final. Precisamos ser persistentes. Josué foi persistente até o final. Imagina enfrentar esse monte de guerra. Esse monte de guerra, esse monte de gente. Um povo reclamão atrás dele. Mas ele conseguiu alcançar todas as metas. Então, para que você chegue e consiga alcançar as suas metas, você precisa estar focado no que Deus colocou no seu coração e no que você quer fazer, tá? Então, a vitória não vem para quem começa bem, mas para quem prossegue mesmo cansado. Independente. Coloca assim, ó, escrito as metas. Leia ela todo dia e vai para cima, e vai para cima. Por que eu estou te falando isso muito? Porque é só o começo. O ano de 2026, para quem fizer isso, é só o começo. 2027 vai estar tão claro tudo isso na sua mente que você vai conseguir dobrar o seu faturamento. Você vai conseguir triplicar o seu faturamento do que você fez. Se você era 10, você colocou 50 e bateu 50, em 2027 você vai conseguir dobrar, vai para 100. E assim por diante. É não perder o foco. Exatamente, Silvia. Foco é a palavra-chave para alcançar as metas. Foca. Não deixa as distrações te tirarem do foco. Quais são as distrações da sua família? É que são as pessoas ao seu redor falando que você não vai conseguir? Qual é o foco? Quem você precisa tapar os ouvidos? Qual que é a distração? Eu gosto de ficar e todo dia para a igreja. Realmente, se você for todo dia para a igreja, você vai conseguir bater sua meta? Coloca isso. Coloca isso. Escreve isso. Se um mês você não conseguiu bater a meta, anota. Qual que é o plano para o próximo mês para eu conseguir bater essa meta? Todos os meses você precisa ter um plano. Às vezes, um mês que você se doar um pouco mais, você dobra a meta. Você bate a meta 2 vezes. Então, faça isso. Faça como Josué e conquiste a sua terra prometida. Conquiste o que Deus preparou para você. Tá? Não perca o foco. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Que aí agora nós já vamos para a oração para a gente abençoar, consagrar o mês de abril com Josué, forte, corajoso, animado. Mês de abril será um excelente mês para vender também, e muito focado. Muito focado, estaremos muito focados
no mês de abril e vendendo o dobro da meta. Não vai ser igual a Dilma, tá? Que ela não tinha meta nenhuma e ela queria dobrar a meta. Nós temos uma meta e nós vamos dobrar essa meta, tá? Nós vamos dobrar essa meta. O faturamento do mês de abril será o triplo. Ô, Carol, vai ficar gravado, tá? Vai ficar aqui nos stories. Nos stories, ó, que loucura. Eu entendo tanto de internet, né? Vai ficar aqui no meu feed. E aí você pode assistir, tá bom? Aí depois você comenta lá o que você achou desse finalzinho. Mas nós vamos orar agora, tá bom? Que bom, Fabiola. Obrigado. Bom saber, tá? Que tá te ajudando muito, que tá ajudando várias pessoas. Obrigado. Ó, a Lu entrou. Ei, Lu, tudo bem? Vamos lá, vamos orar, vamos consagrar o nosso mês de abril, o mês do foco, tá? Focados. Mês de abril, começando um segundo, meta 50 alunas do pastor. Amém, Jesus. Camila, é bom que você me ajuda bastante, Camila. A Camila colocou aqui para mim 50 alunas do pastor. Lá no Realize Negócios, nós temos que bater pelo menos as 300 alunas esse ano, né? 1.000 alunos no clube, Aí, ó. 400 no... Aí, ó. A nossa meta são 1.000 alunas no Clube Realize esse ano e no mínimo umas 350 no Realize Negócios. Para quem não sabe, nós temos um projeto que já funciona há alguns anos, era só da Tayla, e aí agora eu estou lá junto com ela, que é o Realize Negócios, onde falamos de empreendedorismo para mulheres, né? Então eu já estou junto com ela. 2 vezes por mês eu vou dar aula lá no Realize Negócios e ajudando vocês em liderança, gestão de pessoas, gestão de negócios, processos. Então, essa é a minha área. E a Tayla vem com a área dela, que é essas estratégias, vendas, marketing, é muito a pegada dela. Então, acaba que o que eu faço e o que ela faz se complementam e é o foco inteiro de uma empresa para ela conseguir bater as metas, né? Então, esse é o nosso foco dentro do Realize Negócios e eu tenho também as minhas consultorias, né, que eu ajudo empresários, empresas a construírem empresas fortes, né? Porque o que eu mais tenho visto são empresas bagunçadas, sem processo nenhum, mandando o funcionário embora e o funcionário não sabe por que foi mandado embora. Enfim, eu ajudo nessa organização. Empresas, deixar isso aqui para finalizar. Empresas organizadas são empresas que avançam e crescem. Tá? Empresas com processos claros, com metas claras, sabendo para onde está indo, tá? O que faz e o que não faz, igual eu expliquei esses dias. O que é o valor da sua empresa? Qual que é a missão da sua empresa? Qual é a visão da sua empresa? Então, quando a empresa tem todas essas informações claras, é muito mais... É menos penoso crescer. É menos difícil crescer. Porque você sabe para onde você está indo o tempo inteiro. Você não entra em qualquer porta. Então, empresas que têm processos claros crescem. Crescem. Tá? Então, não percam isso. É uma das coisas que eu ajudo a fazer. Tá? Então, vamos orar, meu povo? 8h55 da manhã. A live do empreendedor, né? O horário do empreendedor estabelecido por mim. 7h45 da manhã. Amanhã estou com vocês novamente. Graças a Deus, estou muito feliz na nossa 5ª live, consagrando o mês de maio. Então, amanhã, 7h45 da manhã, estarei aqui novamente. Mande para alguns amigos que são empreendedores, chame outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas através dessas lives. Envie também o gravado que está lá no meu feed, tá? Para que essas pessoas também sejam abençoadas e também aprendam. E quem quiser aprender um pouco mais,
Lá nós temos um grupo de WhatsApp que o link está no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Então, se você ainda não faz parte, vai lá na bio do meu Instagram, que eu ainda não bolei isso, porque eu bolei isso na primeira live. Mas eu já mandei algumas informações, como montar os valores da empresa. Eu vou ensinando e passando para vocês algumas coisas, porque assim, esse mundo da internet eu não imaginava, dava tanto trabalho. Então, eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo questão de fazer tudo. Então, aqueles posts que vocês estão vendo, sou eu mesmo que estou fazendo aqueles posts. Porque eu quero ter essa sensação do trabalho que dá, de que forma é feito. Então, antes de passar para qualquer pessoa. É bom para você falar com eles que você está fazendo tudo, que às vezes a pessoa acha que é muito, que não consegue fazer sozinho alguma coisa na internet. E dá para fazer, dá muito trabalho. Sim. Eu tô Isso. achando ótimo você ver que é muito trabalho, É. para você valorizar o meu trabalho. Mas fala para elas que é possível fazer sozinho, tá vendo? Eu nem tô te ajudando. Isso é importante que a Tayla falou. Eu quis fazer tudo isso, tá? Então, quando eu falei que eu ia fazer essas lives, aí eu já comecei a colocar na minha cabeça, olha, eu vou fazer um resuminho um post com resuminho todos os dias. E aí, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou para uma IA, e depois eu jogo informação não sei na onde. Então, eu uso 2, 3 IAs para conseguir fazer aqueles posts. Podem não estar sendo maravilhosos, né? Igual um designer faria, mas um designer profissional faria. Mas eu estou fazendo com os recursos que eu tenho. E eu quero ter a sensação do trabalho que dá tudo isso. E gasta-se horas fazendo. Às vezes eu fico horas fazendo aquilo. Ontem a gente foi pro shopping e aí eu já tinha feito todas as imagens antes da gente ir pro shopping. E aí lá no shopping, eu lá com o telefone colocando as informações em cada uma das imagens que eu fiz. Dá uma trabalheira. Tem hora que eu falo assim, hoje eu não vou postar nada. Porque é um chato pra caramba. Mas eu falei assim, eu vou fazer. Eu tenho um compromisso comigo de fazer essas postagens. Então, tá sendo, assim, super desafiador isso aqui pra mim. Pode parecer que não, mas tá. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu quero que você também se desafie esse ano, sabe? Estar fazendo uma live pra mim é um desafio. E algumas pessoas já sabem, é a 4ª live da minha vida. Todas as outras lives ou eu participei, que alguém me convidou, ou eu tinha uma missão, alguém pediu pra eu fazer uma live. Eu nunca, por livre e espontânea vontade, fiz uma. E, além de eu fazer as lives, eu estou fazendo os resumos dessas lives com os posts lá no feed todos os dias. Então, assim, eu estou tendo de me preocupar. Eu sento, eu paro, eu monto a live, eu tenho todas as aulas escritas. Então, assim, é um desafio. Mas é um desafio que eu coloquei para mim. Então, é para você também. Para que seu ano de 2026 seja um ano que você se desafie, sabe? Se desafie. Então, é sobre isso. Cresça, avance. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Vamos para cima. É isso aí. É o ano de desafiar, é o ano de tirar o melhor de nós e colocar isso para fora para ajudar as pessoas. Então, vamos embora para cima. E é um ano incrível. 2026 é o melhor ano das nossas vidas. Isso não é uma falácia. Eu tenho certeza que será o melhor ano das nossas vidas. Amém, povo de Deus? 8h59 da manhã e nós vamos orar agora e consagrar o nosso mês de abril, tá? Com o foco de Josué. Espero que você tenha aprendido muito com Josué. E nós vamos para cima agora, porque agora nós vamos bater todas as metas, porque nós entendemos que nós precisamos ter foco. As distrações e os obstáculos foram feitos para serem vencidos. Amém? Então vamos lá, vamos orar. Baixe, curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse domingo. Obrigado pela sua graça e amor derramado sobre as nossas vidas. Como nós te amamos, Deus. Como nós te amamos. Obrigado, Pai. Nós colocamos diante do Senhor
o mês de abril, Pai. Nós consagramos esse mês, esse novo ciclo, porque começa um novo trimestre a partir de abril, Pai. Nós colocamos, Pai, esse ciclo com consciência, responsabilidade e propósito diante do Senhor, Pai. Assim como Josué recebeu uma missão clara e decidiu prosseguir sem parar, nós declaramos que abril será o mês de foco, clareza e execução, Pai. Em nome de Jesus, não um mês de intenções vagas, mas de decisões firmes, Pai. Em nome de Jesus. Pai, alinha a nossa mente para enxergar o território que precisa ser conquistado. Quais são os lugares, os locais, as pessoas que nós precisamos conquistar, Pai. Dá-nos visão estratégica para estabelecer metas claras, coragem para enfrentar obstáculos e disciplina para não desistir no meio do caminho, Pai. Em nome de Jesus, tire todas as distrações diante de nós, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração seja removida, que toda procrastinação perca força, que toda dúvida que paralisa seja substituída por direção, Pai. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Nós recebemos essa palavra para nós. E também da mesma forma que o Senhor falou com Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você. Que o Senhor, que essas palavras fiquem na nossa cabeça e no nosso coração todos os dias. Que cada empresário, líder, empreendedor que está nessa live tenha ousadia para avançar diante de desafios, resistência e medos, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que o mês de abril será um mês de decisões corretas, um mês de execuções consistentes, um mês de portas abertas, um mês de territórios conquistados e de metas batidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos líderes focados, responsáveis e obedientes à missão que nos foi confiada. Não vamos retroceder, não vamos parar, não vamos desistir. Entregamos, Pai, esse mês de abril nas tuas mãos, com fé, estratégia e ação, e crendo que vamos sim bater a meta do mês de abril. Porque, como eu sempre falo, abril é um mês maravilhoso para bater metas e para vender muito. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco, que a sua poderosa mão está sobre as nossas empresas, sobre a nossa liderança, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, e que qualquer ataque de Satanás sobre as nossas vidas, qualquer arma inflamada do maligno sobre nós, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do Senhor e nós somos cobertos pelo teu poderoso sangue, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela meta batida no mês de abril, nós te agradecemos pelo foco, nós te agradecemos por não desistirmos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, povo de Deus? Ô Rodney, seja bem-vindo, meu amigo. Que legal, gente, que bênção. Acabamos de consagrar o mês de abril. Que legal fazer isso aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigado por contar com vocês aqui nessas lives. E amanhã, no horário do empreendedor, né? O horário do líder, amanhã às 7h45 da manhã, eu estarei de volta com vocês aqui com mais uma live. E como eu disse, eu estou fazendo uma programação, convidei alguns amigos para estar comigo nessas próximas lives. Então, vou trazer reforço para que vocês possam aprender ainda mais, para que Deus possa derramar cada vez mais sobre a vida de vocês.
Então, nós vamos continuar com o mesmo foco, consagrando os meses e trazendo um personagem bíblico para dar embasamento para o seu mês. Amém? Então, nos próximos dias, já convidei 3 pessoas para estar aqui com a gente. Vou convidar mais um para que a gente possa fechar essas 12 lives em grande estilo. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pelo carinho e a gente volta a se encontrar amanhã no horário do empreendedor às 7h45 da manhã e eu espero por vocês até lá. Fui! Beijo!